Oi pessoal, aqui é a Lorena Gontijo e eu venho com mais uma decoração. Gente, esse bolo eu já fiz já tem um tempão e eu esqueci de liberar aqui pra vocês. Eu nem acredito que eu esqueci. Então vamos lá. Gente, esse é um bolo de 12 centímetros por 10 centímetros de altura e eu fiz ele aí numa base qualquer. Eu peguei essa bandejinha de vidro para mim poder fazer o alisamento. Simplesmente quero deixar ele mais lisinho possível, né? E a gente vai transferir esse bolo, a gente vai fazer um bolo bem legal, tipo no tema boteco, tá? E pra gente poder fazer essa decoração. Então, eu alisei, foram dois bolinhos de 12 centímetros por 10 de altura, tá? Que eu fiz o alisamento deles. Todos os dois era com... Um era de morango e o outro de chocolate com morango. Enfim, gente, esse aí eu não tinha forminha pra fazer, então eu fiz ele no acetato. Todas as duas canecas que eu fiz, né, que eu passei esse amarelo aí, que são canecas, eu coloquei ela nesse disquinho de isopor, tá vendo? Coloco o disquinho de isopor com um buraquinho no meio, pra gente poder fazer esse trabalho, né, de fazer o alisamento dele. Tem que ter essa plataforma, tá, gente? Essa basezinha de isopor pra gente poder depois, porque vai ser como se fosse bolo de andar, tá? Porém, vai ter dois bolinhos de 12 centímetros em cima desse bolo. Esse bolo aí é um bolo de 30 centímetros por 10. E eu tô passando aí, gente, um recheio, desculpa, um chantilly, que ele é o chantilly de chocolate. Eu coloquei um pouquinho de amarelo, o restinho de amarelo dos próprios que eu já tinha feito, né? Aquelas duas canecas. Coloquei um restinho de amarelo e coloquei mais marrom para ficar essa cor tipo amadeirada, tá? Então, eu fui colocando aí, passando, a gente vai fazer como se fosse um tronco. As mesas dos botecos aqui em Belo Horizonte, alguns, né, óbvio, toda regra tem sua exceção, são de madeira mesmo, sabe? Aquelas coisas bem rústicas, os botecos daqui de Belo Horizonte. Então, eu tentei fazer uma coisa bem rústica, tá? Uma mesa mais rústica, como se isso aí fosse uma mesa, tá? Então, eu passei o meu chantilly por todo o meu bolo e daqui a pouco a gente vai fazer aquele trabalho de madeira, né? Imitando uma madeira. Pessoal, eu quero convidar vocês para ir lá no meu Instagram. Lá no meu Instagram eu tô postando direto, tá? Teve um bolo muito especial ontem, que foi do aniversário do meu filho, que foi do Homem-Aranha. Então, se você tá curioso para saber como ficou esse bolo do Homem-Aranha, corre lá no Instagram, porque ainda está disponível lá um videozinho que eu fiz para todo mundo dar uma olhadinha como ficou a festinha dele feita em casa, tá? Agora eu tô fazendo aí o alisamento, vou deixar ele mais lisinho, né, a parte de cima e também a lateral, pra logo depois a gente começar a fazer um trabalho. Tá vendo? Eu deixei ele bem lisinho, mais ou menos, né, não tá bem lisinho, mas tirei toda a rebarba e agora eu fui com aquele pincelzinho, gente, esse pincelzinho. Primeiro eu passei a espátula na parte de cima pra fazer esse trabalho que se usa muito, né, gente? E ele dá aquele sentido de madeira. Eu fiz várias vezes pra ficar bem diferente, sabe? Não ficar só não sei como é que chama isso aí, só um caracol, gente. Eu não queria que ficasse só um caracol, eu queria que ficasse como se fosse madeira mesmo, com umas pontinhas, umas ferpinhas sobrando, era isso que eu queria. E a borda indefinida, quando você passa essa espátula ou a colher na parte de cima, acaba que dá uma empurradinha o chantilly para a borda. E eu queria que ele ficasse essas partes espigadas, como se tivesse cortado, mal cortada a madeira, sabe? Então, eu queria que ficasse essas partezinhas espigadinhas. Então, eu peguei o pincelzinho de silicone, que eu amo, né, gente? Eu adoro trabalho com pincel de silicone, a gente pode fazer várias coisas. E passei o pincel, não muito retinho, tá, gente? Não precisa ser retinho. Eu passei o pincel fazendo assim pra cima. Peguei o corante, isso mesmo, gente, é o corante preto. E eu dei um detalhe, tanto na borda como em alguns cantinhos. O que acontece? Não pode pôr muito corante preto, porque senão vai ficar muito marcado, tá? Apesar do próprio chantilly absorver um pouco da cor, mesmo assim, o preto deixa aquele negócio mais marcado, mais queimado. E era esse o objetivo mesmo. Então, eu fiz na bordinha algumas marcações e agora eu tô vindo com o corante marrom, tá? Gente, corante líquido puro, não faço diluição,
Não coloco álcool de cereal, álcool de nada, água, nada, gente. É só mesmo o corante líquido, tá? Então, eu fiz uma primeira coloração, fiz a minha primeira pintura, depois eu fiz a minha segunda pintura e na minha segunda pintura, eu ainda coloquei um pouquinho mais de preto, tá? Pra dar um realce ainda maior em algumas partes, pra ficar mais queimado, parecendo que tá queimada, sabe? Eu achei que pra dar essa diferença, acho que fica bem bacaninha. Tá? Então, aí eu tô fazendo a nossa pintura, eu uso o aerógrafo, o meu aerógrafo é da marca Wonder, mas tem várias no mercado que também são ótimas e são mais em conta, tá, gente? Aí, eu fiz uns desenhos na madeira. Gente, na hora que a gente acaba de fazer, a gente pensa, ah, estraguei o bolo. Mas, o bolo dá uma absorvida nessa cor, tá? Então, acaba que na hora que ele absorve, não fica tão marcado assim, tá? Agora, eu peguei a minha própria assadeira que eu usei, tá? Pra fazer o bolinho e fiz a marcação aí no nosso bolo pra saber aonde que eu ia colocar, tá? Gente, era a primeira vez que eu tava usando essa assadeira. Eu nunca tinha usado ela, vocês acreditam? Tinha aqui em casa e eu nunca tinha usado. E agora eu já usei ela umas 5 vezes depois desse bolo. Gente, eu coloquei palitinho de picolé. Aí, aonde eu fiz a marcação, no meio dele eu coloquei palitinhos de picolé. Eu coloquei em cada um cerca de 3 ou 4 palitinhos para ser o suporte. Eles não estão num prato de isopor, então esse prato de isopor vai ficar apoiado nesses palitos de picolé. Não é a melhor estrutura da face da terra, mas é uma estrutura que aguenta, tá? Ela dá sim para você deixar ele desse jeito. No meio de cada bolo meu, não tinha um palito. Nesse bolo aí vai dar pra vocês terem uma noção. Olha, ó, tem um palito. Eu, com esse próprio palito me ajudando, eu coloco em cima do meu bolo, né, do meu pedaço de pau aí. E depois eu empurro esse palito pra baixo. Esse palito que vai pegar os dois bolos, tanto a parte de baixo quanto a parte de cima, é o que vai deixar o meu bolo bem firmezinho em cima aí um do outro. Não vai deixar um cair, sabe? Porque tá vendo, esse bolo, gente, ele não tem muita estrutura, não. Eu fiz ele porque ele era aqui pra dentro do meu condomínio, na verdade. Ele não tem muita estrutura porque a gente coloca 2 bolos no canto de um bolo, entendeu? Então, a chance de dar errado é imensa. É imensa, mas eu fiz. E agarrei na fé. Então, tem que tomar esse cuidado. Então, o que eu pude fazer, que era colocar fiz aquele banquinho improvisado, né? Isso é uma espécie de banquinho, tá, gente? Mas é muito improvisado, eu não recomendo. Porém, esse bolo era aqui, pra dentro do meu condomínio, sabe? Então, eu achei que era viável fazer, não ia ter grandes transportes, então eu arrisquei. Mas é um risco, porque o banquinho de plástico, aquele próprio, é que é o certo, tá, gente? Então, lembre-se sempre disso, aquele outro que é o certo. Esse é só um trambiquezinho, então eu coloquei os palitos de picolé mais grossinho, né? E depois coloquei o pratinho de isopor. Gente, agora eu tô aí colocando chantilly branco, tá? Com um bico perlê. Esse é um A. E eu fui colocando aleatoriamente na parte de cima, como se fosse uma espuma, desculpa. Tá vendo que um bolo ficou mais gordinho e o outro não? Porque eu não tinha assadeira pra montar os bolos, gente. Então, eu tive que improvisar. Então, um ficou mais gordinho do que o outro. E, enfim. Gente, esse pratinho eu peguei 2 pires meus e coloquei plástico filme e depois coloquei chocolate entre eles, tá? E aí eu consegui fazer esse pratinho, que é o pratinho de petisco. Então, eu usei chocolate branco para fazer esse pratinho de petisco. E um dia antes, eu fiz azeitona, ovos e queijo, e queijozinho de pasta americana, tá? Foi bem simples de fazer. Enfim, fez a bolinha da azeitona, dei uma mescladinha com marrom, coloquei. E aí eu só fiz colocar aí todos os nossos petisquinhos, tá, gente? O queijinho, como se estivesse num botequinho mesmo. As canecas de chopp e os petiscos. E olha como ficou lindo esse bolo, gente. Eu amei, a minha cliente amou. E, enfim, eu tentei explicar pra ela como que eu queria fazer o bolo, ela não entendia, ela falou, eu confio no seu trabalho, segue o baile. E seguimos o baile e deu certo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de clicar no joinha, compartilha e me segue lá no Instagram,
porque quem tá lá no Instagram já viu esse bolo há mais de meses atrás, já tem muito tempo, tá? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!